E tem mais um dado muito positivo aqui que eu vou trazer, mas antes eu vou subir aqui nos nossos estúdios, nosso querido amigo também aqui do canal, da comunidade, Carlito Neto, do canal O Historiador e Folha Democrata. Muito bem-vindo, Carlito, tudo bem? Bom dia, meus amigos, tudo ótimo, Feliz Natal para vocês, obrigado pelo presente, Rová e Dri, receber essa semana agora aqui, uma lembrancinha de final de ano, muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Uma lembrança, eu vou fazer propaganda aqui da Casa Ágora, um vinho feito especialmente para os nossos colaboradores. O meu foi um espumante, não foi um vinho, não. Espumante, no caso, que é maravilhoso. Esse espumante, Calito, beba ele no Ano Novo. Eu vou te dizer, você sabe que o Brasil faz os melhores espumantes do mundo hoje, são brasileiros. Eu não conheço nenhum espumante brasileiro tão bom quanto esse. Eu gosto, eu tomo. E ele é de um amigo nosso, que é lá do Vale dos Vinhedos, que a gente conheceu na primeira viagem que fez, o Hélio Marchioro, que é uma pessoa ligada foi progressista, compromisso progressista, e presidente da associação das vinícolas lá. Não tem nada a ver com o que aconteceu. As denúncias de trabalho escravo. O dele é uma pequena propriedade de 2 hectares, se não me engano, onde ele produz esses vinhos, produz o Merlot, produz esse espumante, sempre todos os vinhos 100% orgânicos. Todos. Eu vou colocar o link aqui no chat do Instagram, que é muito legal mesmo, Casa Ágora. Dá para comprar, você vai fazer uma festa, um casamento, uma cerimônia, você quer investir num negócio um pouco mais qualidade, você vai pagar um pouco mais caro, é verdade, mas não é nenhum absurdo e você vai ter um espumante maravilhoso. Qualidade. E eu recebi aqui, realmente, a qualidade é muito grande. Eu não bebo, né? Já tenho uns 2 anos, mas um vinho e um espumante, casualmente, eu tomo. Tanto que ontem eu ganhei de presente de um amigo aqui em Aracaju, um uísque dessas marcas famosas aí. E aí quem gostou foi o porteiro do meu prédio, que eu entrei aqui e perguntei, você bebe? Ele falou, bebo. Eu falei, então toma aqui de presente para você, que eu ganhei, mas eu não bebo, então toma aqui. Mas o vinho e o espumante eu tomo casualmente, sim. Então, no Ano Novo... Experimente, uma tacinha. Vale a pena, porque ele é da uva mesmo, super orgânico, é muita qualidade, muito gostoso e assim, um pouquinho vale a pena. E tá o link aqui, produção orgânica, né, Rovai? Sempre a gente conheceu lá a produção, muito bacana. O Guilherme do YouTube está dizendo que recebeu a Tati também, um beijo para eles, que estão nos bastidores, as pessoas não conhecem, mas não fosse Guilherme e Tati, né, não fosse Laurita, Edgar Piscino, tal, designers, Rafael Ignosa, enfim, muita gente também trabalhando para chegar a essa informação. Ô Carlito, posso começar, Adri? Pode, depois eu trago a notícia, mais uma positiva, mas vai lá, Rovai. Você queria pautar eu queria falar o seguinte, eu estava fazendo um balanço do ano antes de você chegar aqui. Eu fiz um balanço positivo, mas de repente você pensa diferente, queria te ouvir. Não, eu penso igual a você, inclusive, eu quero aproveitar o espaço aqui também, que eu vim criticar algumas vezes o ministro Paulo Pimenta e queria parabenizar agora pela mudança na comunicação. As últimas peças estão incríveis, inclusive acabei de receber uma outra aqui, que é em formato vertical, né? Ou seja, para Instagram, para TikTok, para o YouTube Shorts, de um react ou de uma moça negra, ou seja, representatividade ali, fala sobre os avanços do primeiro ano do governo Lula. Então, já vim aqui algumas vezes criticar o ministro Paulo Pimenta, tem até o nosso querido mensageiro Felipe Pena, que casualmente entra aqui e fala, a gente tem um grupo, o Carlito sempre entra lá, às vezes, aponta os erros da comunicação, e é verdade, mas do mesmo jeito que a gente aponta, às vezes, a falha, é inegável que a gente precisa parabenizar, porque acho que o último mês, tudo que faltou, eu acho, Rovai, Idri, no ano, em relação a peças publicitárias que eu acho que a Secom poderia ter feito, nesse último mês ela calou a boca da gente no geral, né, ali, mostrou que dá para fazer, que fez muito bem feito, inclusive. Sobre o primeiro ano do governo Lula, a gente precisa ser, primeiro, realista e entender a realidade que o Lula pegou o Brasil, né, o Brasil estava um país diferente do que alguns veículos de mídia divulgaram, por exemplo, que o Brasil tinha um caixa de 54 bilhões de reais e que o Lula teria pego o governo com o caixa cheio. Na verdade, não. O governo iniciou-se ali com um saldo negativo
de 235 bilhões de reais, que foram as despesas não pagas em 2022, que o caloteiro do Bolsonaro passou para 2023, e mesmo com todas essas informações negativas da mídia, o governo Lula ainda conseguiu fechar com um déficit menor do que se imaginava, herdando essa dívida aí de 235 bilhões de reais, né? Estima-se hoje aí que o ano acabe com 177 bilhões, então o governo Lula ainda conseguiu pagar quase 100 bilhões do que Bolsonaro deixou de calote. Sobre a questão de comida, Rovai, eu vivo no Nordeste, como vocês sabem, né? A questão de comida, de emprego, de melhoria da vida das pessoas, a gente vivencia isso aqui no cotidiano, né? A gente vê as pessoas, por exemplo, ir no supermercado, comprar pé de galinha, comprar pele de galinha, restos de vísceras de peixe. Hoje não, as pessoas, você vai no açougue, as pessoas estão lá comprando carne de primeira com preço bom, a picanha, como vi vocês falando aqui no começo também, com preço bom. A gente precisa lembrar também que no primeiro semestre o governo Lula tirou 43 milhões de famílias da linha da extrema pobreza. No governo Bolsonaro a gente chegou a ter ali um número elevadíssimo da população com insegurança alimentar e passando fome. Se vocês lembrarem o cálculo ali, cerca de 132 milhões de pessoas no Brasil do governo Bolsonaro ou passavam fome ou estavam em insegurança alimentar. Ou seja, você tinha quase 70%, mais de 50% da população, perdão, passando por algum tipo de dificuldade. Hoje você vê as pessoas voltaram a ter alegria, as pessoas voltaram a comer, que é o principal, né? Porque, como diz o ditado popular, saco vazio não fica em pé, então não tem como as pessoas estarem felizes com a barriga vazia. A credibilidade internacional no que diz respeito à diplomacia também aumentou, tanto que vocês observem ali que a proposta que a diplomacia brasileira fez naquele acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, no cessar-fogo entre Israel e Palestina, todos os países ali relevantes, além do Brasil, dentro do Conselho de Segurança da ONU, não quiseram que a proposta do Brasil prosseguisse, em específico ali Estados Unidos da América, encabeçando esse ponto de vista. Mas, passado poucos dias, eles pegaram a mesma proposta do Brasil, só que com algumas alterações, evidentemente, e apresentaram, aí sim, conseguiram a aprovação. Então isso mostra também a força que o Brasil tem no cenário da diplomacia. Estamos encerrando o ano aí, provavelmente, como a 8ª maior economia do mundo. Crescemos ali 4 posições no primeiro ano de governo Lula. E a gente também precisa trazer, Rovai, parte do nosso público aqui, da nossa militância também, para um pouco da realidade, né? Recentemente eu vi até uma polêmica aí de um comunicador dizendo que Lula era neoliberal e que fazia um governo dos interesses da direita. Levemos em consideração, vamos para essa hipótese aí abilolada de que Lula é um neoliberal de direita. Na pior das hipóteses, se Lula fosse um neoliberal de direita, que isso é um fato consumado, que ele não é um neoliberal de direita, o povo está comendo. O povo não está passando fome. Mais de 100 milhões de pessoas estão com emprego formalizado. É evidente, como você comentou, Rovai, que muitas coisas precisam melhorar. A gente precisa cobrar mais a questão da reforma agrária, a gente precisa cobrar outras questões que envolvem, por exemplo, acesso à educação. O Lula já anunciou recentemente a inauguração, se não me engano, de mais 400, a criação, né, de mais 400 institutos federais. Se alguém tiver informação mais correta pode corrigir aqui, mas se não me engano foram 400, a criação de mais 400 institutos federais que ajudam na formação técnica dos jovens brasileiros. Tem a questão daquela poupança ali agora também, que os jovens brasileiros terão ali no ensino médio para poder ingressar na universidade quando terminar o ensino médio, ou decidir se quer montar algum negócio, já que os bolsonaristas defenderam tanto a ideia de que os jovens querem ser empreendedores. E quando você tem um governo que, ao invés de dizer assim, seja empreendedor, incentiva financeiramente, eles falam, não, tá dando dinheiro, aí vão virar um bando de vagabundo que não quer fazer nada. Eu acho que a gente vive numa realidade hoje, Rovai, que é completamente diferente do que a gente passou. Eu posso até afirmar para vocês quase que nos últimos 10 anos. Porque se você pegar o que aconteceu de março de 2013 para cá, o Brasil entrou numa descente, mas não foi por conta do PT ou da Dilma, como muita gente tentou associar aí. Foi por conta justamente dos interesses do mercado que estavam sendo infringidos. Olha o que está acontecendo na Argentina agora, por exemplo. A gente voltou para um período ali de escambo, praticamente. Quem estudou um pouco da Revolução Industrial sabe o que é que o Milei está fazendo lá na Argentina. Que é mais ou menos o que aconteceu na Revolução Industrial. O dono da fábrica, ele podia fazer o pagamento em vale ou em comida, ele era dono da mercearia, ele era dono do supermercado, ele era dono do salão de beleza, onde o trabalhador ia lá gastar o vale, ia lá trocar os tickets, e é o que o Milei está fazendo na Argentina. Então a gente tem de cobrar o presidente Lula, muita coisa precisa melhorar, evidentemente, né? Porque a gente quer sempre o melhor, a gente quer viver um país onde a normalidade, Rovaidri, seja não ter a pobreza.
E não a realidade de ser a gente estar ali todo dia, um fazendo uma campanha para ajudar um, para ajudar outro. Durante a pandemia da Covid-19, por exemplo, Rovaidri, eu consegui montar aqui em Aracaju mais de 5 mil cestas básicas. Eu divulguei pouquíssimo isso aqui na internet, mas a gente divulgou a campanha, né? Eu criei uma campanha na época ali inspirado na rachadinha do Flávio Bolsonaro. A gente criou uma campanha aqui chamada Rachadinha do Bem, onde a rachadinha as pessoas pegavam parte do seu salário, né, de forma legal e doavam para a gente ali numa vaquinha para a gente conseguir ajudar essas pessoas. A gente ajudou músico, funcionário de restaurante que estava sem poder trabalhar durante o período da pandemia da Covid-19, pessoas que tinham empregos informais, que eram prestadores de serviço ali que não conseguiam atividade. Neste período, a gente se uniu. Agora a gente está vendo o governo fazendo isso por nós. É evidente, volto a dizer, algumas coisas ainda precisam melhorar, mas como cientista político eu tenho plena consciência de que, primeiro, não se muda tudo em um ano, e que, segundo, com um Congresso tão hostil como a gente tem, eu até vi um cientista político recentemente dando entrevista aí no Metrópolis, dizendo que é mentira que o Lula é chantageado pelo Congresso, que, na verdade, o Lula precisa melhorar a sua capacidade de articulação. Oi? Com um Congresso com cerca de 130 deputados, 140 deputados de esquerda, em um universo de 513, onde você não consegue nem abrir uma sessão para votação, porque precisa se ter o quórum mínimo, que é 257, onde no Senado Federal você tem ali de 12 a 14 senadores de esquerda, dependendo do cálculo que você fizer. Também você não consegue abrir uma sessão para votação, porque precisa se ter 41 senadores também. Aí você vê alguém que é estudioso do meio e fala isso. Sabe qual foi o meu maior acerto, Rova? Eu acredito, quando eu comecei a entender um pouco mais de ciência política. Primeiro, eu sou formado em História, como vocês sabem, né? Por isso o nome lá do meu canal é o Historiador. Quando eu comecei a perceber que o meu conhecimento dentro da política estava se esgotando, eu fui estudar ciência política para entender algumas coisas que eu não conseguia entender meramente como historiador ou como ativista político, militante de esquerda. E depois, percebendo isso, eu fui compreender que algumas questões que envolviam a lei, por exemplo, eu também não dominava. Então, eu comecei a estudar direito. E quando você vai ver esses cientistas políticos aí que passam, né, em canais de TVs famosos aí, de notícias, por exemplo, a maioria fez ciência política por hobby. Por exemplo, o cara é dentista, mas se especializou em ciência política. Neste que eu citei aqui, por exemplo, agora, ele é médico. Aí se especializou em ciência política, e aí a análise que ele tem em relação à ciência política não é baseada, por exemplo, no que diz a lei, no que diz o regimento interno do Congresso, às vezes, no que diz a Constituição, é basicamente no que ele enxerga como teoria política. E quando a gente estuda no curso de Ciência Política as teorias políticas, a gente entende que elas são aplicadas de maneiras diferentes, em países diferentes, porque existem as cartas magnas de cada país. Então eu acho que o craque do jogo esse ano foi o Lula, e para surpresa de muita gente, tá? Eu acho que o capitão desse time foi o Haddad. O Haddad, que a gente sempre vê aqui, às vezes brincou, disse que ele era nosso picolé de chuchu da esquerda, né? Porque o Haddad é meio sem sal, é meio mais sério ali, não gosta muito de gracinha. A gente até brincou aqui algumas vezes chamando ele de picolé de chuchu da esquerda. Eu acho que esse ano é um ano, primeiro, para a gente voltar a ter o orgulho de ser brasileiro. O tal patriotismo que os golpistas do 8 de janeiro ficavam defendendo, agora a gente voltou a bater no peito e dizer, a gente tem orgulho de ser brasileiro, a gente tem orgulho de ter uma empresa como a Petrobras, que chegou a atingir o seu maior valor histórico agora, em 2023, custando ali 530 bilhões de reais. A gente tem orgulho de um presidente que entende que a empresa de petróleo do Brasil, ela não tem de dar um lucro exorbitante para os acionistas, extirpando ali, fazendo a população passar fome. Isso são alguns exemplos que a gente está trazendo aqui. Então, assim, parabéns ao presidente Lula, parabéns aos ministros do governo também. A gente tem ali alguma crítica ou outra, mas nada que o debate democrático não resolva. E eu só tenho a agradecer por esse ano, que até para nós que somos produtores de conteúdo, Rovaidri, foi meio que um ano de ufa, eu vou conseguir deitar hoje e acordar amanhã e saber que não tem nenhuma maluquice no jornal que foi dita por Bolsonaro e que as pessoas estão compartilhando na internet. Eu vou ter de passar o dia inteiro explicando que isso é mentira. É verdade, né? Apesar de eles continuarem, né? É impressionante como a máquina de fake news dele não parou. É verdade. E teve também, o governo zerou a dívida do Minha Casa Minha Vida, para quem recebe Bolsa Família. Tem vários dados, desmatamento caiu 50%. Criminalidade, né? Até o momento, gasto no cartão corporativo. Nossa, 150 milhões a menos. Agora o Lula vetou medidas que eram sugeridas pela Marina Silva na lei dos agrotóxicos, PL do veneno, aprovado pelo Congresso. E tem mais um aqui, dado positivo, que depois do liberou geral em relação às armas, né, porte de armas por civis,
No primeiro ano do governo Lula 3, houve uma queda de 74% nos registros de novas armas, de acordo com o Instituto Sou da Paz. Olha só, gente, como caiu aí depois de ter uma mudança de um governo que ficava estimulando a posse, o porte de armas, para um governo que estimula exatamente ao contrário, né? Que é o não armamento pelos agora, civis. Nesse segmento aí, eu sou a favor que agora tem a gente tem um projeto de retirada de armas do mercado. Né? Não basta só cair o número de novos registros, que são novos registros. Significa que ainda está crescendo, menos do que antes. Agora é preciso retirar armas do mercado. Né? Teve uma época, teve um projeto, no começo do governo do Lula, de que você entregava a arma, mesmo arma, e eles compravam, pagavam, davam dinheiro para a pessoa. Tem que fazer isso, pagar essas armas e destruir. Destruir. Tudo bem, vai vir um monte de arma velha, mas, uma arma velha também mata. Sim. Os dados, o Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal contabilizou 23,5 mil solicitações de novos registros de armas entre janeiro e novembro de 2023. É a menor cifra nos últimos 10 anos. A maior foi em 2021, no auge do governo Bolsonaro, quando 113 mil armas foram registradas. Então, olha só como a gente teve aí uma queda muito alta, e a Natália Polak, que é do Instituto Sou da Paz, atribui à troca do presidente essa queda nos registros. Carlito. É a troca da política, né? O Flávio Dino, inclusive, em uma das sessões que ele participou, nas diversas comissões que ele foi convidado a falar mais do mesmo o tempo inteiro, porque os bolsonaristas, os ministros bolsonaristas não trabalhavam, eles queriam também que acontecesse a mesma coisa com os ministros do governo Lula. Então eles ficavam convocando o tempo inteiro o ministro, convidando o tempo inteiro o ministro para falar sempre o mais do mesmo. E uma dessas participações lá, o ministro Flávio Dino deixou claro que a gente estava mudando de um governo que era pró-armas para um governo que era anti-armas. Se mudou o governo, mudou a política. Ele falou, quando éramos oposição, continuávamos sendo contra as armas, mas estávamos na oposição de um governo que era em favor das armas. Só que este governo ele é contra o acesso à arma de forma descabida, né, o liberou geral, e é assim que vai ser a política e ponto final. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que deixar claro, porque muita coisa que aconteceu durante o governo Bolsonaro, inclusive morte de mulheres em casa, né, feminicídios e outras questões, poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um governo que tivesse feito o mínimo. Eu lembro aqui, inclusive, que quando o doutor Pedro Halal e a doutora Jerusa foram lá no Congresso explicar que se o Bolsonaro tivesse feito o básico durante a pandemia da Covid-19, a gente poderia ter salvo mais de 400 mil pessoas. As pessoas não conseguiram entender que o objetivo do Bolsonaro nunca foi salvar ninguém. Ele realmente queria... o que ele fez da política foi um projeto de negócios. Eles ficaram multimilionários com esse lobby aí das armas. O Flávio Bolsonaro também ficou multimilionário com esse lobby dos jogos, né? Muita gente entendeu por que foi incluído ali na legalização das bets, os cassinos. O Flávio Bolsonaro foi lá em Las Vegas, ano retrasado ou passado, se não me falha a memória, dar um rolezinho lá para poder falar com um dos grandes empresários do ramo dos Estados Unidos da América, para poder lucrar com isso aqui no Brasil também. A mesma coisa aconteceu com a questão da Covid-19, é só a gente lembrar do $1 por vacina, e a gente está aqui para rememorar isso a todo mundo, porque a gente vive, às vezes, em um discurso, Dri, parecendo que a gente está num mundo ideal, onde o Congresso Nacional, por exemplo, é todo de esquerda, e basta o presidente Lula pegar o telefone e ligar e falar, eu vou botar um projeto aí agora que a gente vai liberar todos os tipos de acesso à educação gratuita aí, para a universidade privada ou pública. O governo vai estatizar aí algumas vagas nas universidades e vocês liberam aí. E não é assim. Eu até estava lendo um comentário aqui, né, de algumas críticas em relação ao segmento da educação, né? O que você acha da educação no governo Lula? A precarização, a precarícia. A gente precisa lembrar que não foi o governo Lula, por exemplo, que colocou em prática o novo ensino médio. A gente está pegando um governo, o próprio título do governo, o próprio slogan do governo é claro, união e reconstrução.
A gente está em um momento de reconstruir o Brasil. Enquanto algumas pessoas continuarem brincando de ser radical, achando que colocar uma foto do foice e do martelo vai salvar tudo, sem fazer a praxis, né, sem fazer a prática, a gente vai continuar tendo esse problema. A gente respeita as pessoas que são mais radicais, a gente entende, só que a gente tem que entender que o jogo nem sempre é jogado como a gente quer. A política, Rovai Dri, ela não é ideal, ela é real. Sabe quando eu aprendi isso? Quando eu fui estudar os filósofos da Grécia Antiga, que eles eram extremamente idealistas. E aí vem o Maquiavel e fala, não, a política ela não é idealista, a política ela é real. Às vezes ela é imoral, às vezes ela é constrangedora, mas ela é assim. E quem é que pode mudar a política? Nós. Só que para a gente mudar a política, por exemplo, a gente tem que fazer discussões proveitosas e com o pé na realidade. Como eu disse para vocês, para aprovar alguns projetos no Congresso, só para abrir uma sessão de votação, Dri e Rovai, na Câmara dos Deputados, você precisa ter o quórum mínimo. Qual é o quórum mínimo? 257 deputados. Na Câmara dos Deputados, a gente tem na esquerda 257 deputados? Não. No Senado, para abrir uma votação, a gente precisa de um quórum mínimo, por exemplo, de 41 senadores. A gente tem não. Então a gente tem que tentar, por exemplo, pegar a nossa ideologia, pegar os nossos ideais, que a gente não precisa abrir mão dos nossos ideais, não se trata disso, e tentar entender que às vezes a gente não consegue aplicar, não é por uma questão de não querer, é de não ter como, ser inviável politicamente, inviável socialmente, e aí a gente fica revoltado às vezes, incomodado, se estressa, porque quem é que não queria hoje, por exemplo, ter acesso a tudo aquilo que a gente sabe que a própria Constituição garante? Só que a gente precisa primeiro começar no processo de alfabetização política. Muita gente fala hoje numa coisa que é bem importante sobre o combate ao racismo, Dri Rovai, que é o tal letramento racial. E hoje a gente vê que a sociedade está começando a se letrar racialmente. Só que a gente precisa agora partir para o letramento político. As pessoas entenderem como é que funciona a política, que não é meramente o presidente dar uma canetada, que existe um regimento interno na Câmara dos Deputados que impede uma coisa, existe um regimento interno no Senado que impede outras coisas, existe a Constituição Federal, que é o manual do país. Eu costumo usar sempre esse exemplo. Quando você pega uma televisão ali que você compra, que você vai instalar na sua casa e que você não sabe como é que utiliza, você vai no manual. Então, no Brasil, o nosso manual é a Constituição. Então, nem tudo aquilo que a gente quer pode ser feito porque o manual proíbe. Quer um exemplo bem claro, Dri Rovai? Desculpa estar me alongando aqui. O conflito entre Israel e Palestina. Eu vi um grupo gigante aí da internet que tem muita relevância, dizendo que era um absurdo o presidente Lula e o ministro Silva Almeida não se manifestarem contra o Estado de Israel em favor da Palestina. Aí eu, que sou um cara de esquerda, sou socialista, inclusive estou filiado no Partido Socialismo e Liberdade, sou pré-candidato a vereador aqui em Aracaju, já estou também dando esse spoiler aqui para vocês, tá? Sou pré-candidato a vereador aqui. Eu precisei entender ali que no artigo 4º da Constituição deixa claro que o Brasil ele não pode tomar partido, porque isso é interferir na autodeterminação dos povos e na soberania dos outros países. O que é que o Brasil pode fazer? Intermediar o conflito em busca da paz. Carlito, se o Lula, por exemplo, emitisse uma carta dizendo que ele é contra o que o Israel está fazendo e em defesa da Palestina, porque a Palestina é a verdadeira vítima nesse caso, ele cometeria um crime de responsabilidade, seria impeachmentado, e aí depois as pessoas não entenderiam o porquê que o presidente foi impeachmentado. A mesma coisa com o ministro Silva Almeida. Por que o ministro dos Direitos Humanos não emite uma nota contra Israel e em favor da Palestina? Porque se ele fizer isso, ele estará incorrendo em crime de responsabilidade. E sabe o que é pior de tudo isso, Rovai? A extrema-direita bolsonarista joga esse tipo de comentário na internet com perfis que ou não tem foto, ou tem pouquíssimos seguidores, se passando como se fosse alguém do nosso campo, porque normalmente marca perfis do nosso campo. Esses perfis começam a repostar sem entender isso. Então eu vi, por exemplo, o ministro Silva Almeida, numa sinuca de bica um tempo atrás, tendo de vir a público e explicar do porquê que ele não podia emitir uma carta em favor da Palestina e contra o Estado de Israel. Mesmo nós, Rovai, nós sabendo de onde é que está o problema, nós sabemos. Rovai, Dri, eu, quem está aqui do nosso lado, por exemplo, acompanhando o chat e participando, nós podemos falar que o Estado de Israel tem praticado sim o genocídio, tem colocado a população da Palestina em uma prisão a céu aberto, que eles têm replicado ali o processo de ódio que foi aplicado contra eles, e que isso é um absurdo, que a vítima nesse caso não é o Estado de Israel, mas sim a Palestina. O governo brasileiro não, porque o governo brasileiro representa palestinos, israelenses, árabes, islâmicos, judeus,
cristãos que estão no Oriente também, que estão ali na região tanto da Palestina quanto de Israel, e aí o governo é um governo de todos, e por isso, Rovaidri, que existe um manual que é a Constituição. E aí eu vi um monte de gente falando, é um absurdo, este governo está dialogando com o imperialismo de Israel e não condena. O presidente condenou, só que ele não pode condenar só o Estado de Israel, porque senão ele vai estar tomando partido e interferindo em um conflito de outra nação, e de acordo com o que estabelece o artigo 4º da Constituição, recomendo que todo mundo leia, por gentileza, o presidente correria em crime de responsabilidade. Aí num congresso como a gente tem hoje, Rovaidri, que tá doido para o presidente Lula dar uma tropeçada, não é cair não, é dar uma tropeçada. Imagina uma nota dessa. Sabe o que aconteceu aqui em Sergipe? E tem muita gente que não fez nada, e o pessoal está protocolando o pedido de impeachment do governador Fábio Bittigieri. Ele colocou nos... Como é que chama, meu Deus? Ali onde bota as bandeiras. Colocou a bandeira de Israel e... Colocou a bandeira de Israel no mastro, e não pode. E aí aqui no outro dia ele veio a público, pediu desculpa, disse que não foi ele que colocou, mas que quem colocou já foi responsabilizado. Não é assim, não é um pedido de desculpa. O crime de responsabilidade foi cometido. Isso é um crime que leva ao impeachment. E aí o pessoal está protocolando, inclusive aqui em Sergipe, o pedido de impeachment do governador Fábio Bittigieri por ter cometido esse crime. Isso é um crime de responsabilidade. Então, olha o que aconteceu. Ele foi tomar partido aqui. Ele disse que não foi ele, né? Que foi alguém, supostamente, do governo ali, que contra a vontade dele, contra as ordens dele, colocou, mas que ele veio a público, pediu desculpa à população de Sergipe, à população palestina, porque aqui vive alguns palestinos também, né? Ou descendentes de palestinos, e muita gente imaginou que ia ficar por isso mesmo. Eu liguei para a nossa deputada Linda Brasil, que é a deputada estadual aqui, né? A primeira vereadora trans de Aracaju, vereadora mais votada na nossa capital. E eu liguei e falei, Linda, a gente tem de protocolar o quanto antes o pedido de impeachment, isso aí é crime de responsabilidade. E ela deu o provimento, a gente vai protocolar. Agora imagina se o presidente Lula bota lá a bandeirinha da Palestina no perfil dele. Então não é que ele, Lula, pessoa física, não pense como eu penso, como o Rovai pensa, como a Adri pensa, como a maior parte do nosso público aqui do lado pensa, mas ele precisa gerir o país para todos e seguir um manual, que é a Constituição. Então a gente precisa lembrar sempre disso, gente. Muito bem, Carlito. Quer dizer que teremos um vereador do PSOL em Aracaju. Mais um, né? Provável. Da blogosfera, não. Da blogosfera só teremos um, Carlito Neto. Já temos aqui a nossa vereadora Sônia Meire, né, que herdou a vaga da deputada Linda Brasil. A deputada Linda Brasil foi eleita deputada estadual. Inclusive, provavelmente será a nossa pré-candidata à prefeitura aqui de Aracaju. Então, imagina aí uma chapa formada provavelmente por 2 candidatas mulheres, que será a Linda Brasil e outra candidata, provavelmente, a gente ainda está nas discussões internas aqui, alguns nomes estão sendo apontados, mas ela até já aparece nas pesquisas ali, né, entre as três primeiras colocadas, indo para o segundo turno. Então imagina aí a gente ter uma prefeita mulher trans no nosso estado aqui, nossa capital, a capital de Aracaju, no estado de Sergipe. Olha que coisa maravilhosa. Olha só que maravilha seria. Sim, hein? Vários comentários aqui. O Zé Barbosa, Carlito Neto em Aracaju, Zé Barbosa em Campina Grande, é o Partido Forumista Brasileiro. Boa, pastor, boa. Bora pra cima. Zé Barbosa que é nosso comunista aqui. E ainda também tem os crentes normais, né? Que o pastor também é normal como eu, né? Somos crentes, porém normais. Exatamente. Tem aqui a galera já comentando, Carlito é fera demais, é isso, uma aula hoje aqui. Francisco, te sigo, sucesso. A Patrícia, obrigada, Carlito, seu conhecimento é necessário para a alfabetização política, com certeza. Carlito, parabéns pelas análises. Carlito dando, como sempre, uma aula de história e de geopolítica. Obrigado. O João Pedro, nosso amigo artista aqui da nossa comunidade. Carlito, eu votaria em você, mas eu sou da Bahia. Inclusive, tem muita gente me pedindo para ser candidato a vereador. Depois eu vou falar com o presidente Lula se ele acha bom eu ser candidato. Isso aí. A gente já acha, viu, João Pedro? Eu já aprovo. Muito legal. E, deixa eu ver, Carlito é bem didático, não sabia que a Constituição regia isso sobre conflitos. Muito bem, aqui,
Carlito, seu destaque final, então, e daqui a pouco a gente já sobe o Henrique, que já está aqui nos bastidores para falar sobre a Argentina. Imagina se fosse na Venezuela, né? O Maduro fazendo o que o Milei está fazendo nesse início de governo. Eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? Pelo respeito ao meu trabalho. O Rovai sabe do carinho que eu tenho por ele, você também, Dri, sabe do carinho que eu tenho por vocês, né? A gente... eu vou falar em público aqui, mas quem me conhece dos bastidores também sabe que toda vez que eu encontro alguém que a gente conversa sobre veículos de mídia, né, na internet, pessoas que a gente tem um contato, eu sempre elogio vocês. Eu tive o prazer de conhecer a Adri, eu ainda não conheci pessoalmente, mas o Rovai a gente já teve alguns contatos, né? E assim, agradecer pelo apoio, pela cumplicidade, pela consideração, como eu disse, pelo respeito ao meu trabalho, pelas indicações, Rovai, que você faz também, às vezes aí para eu estar sendo visto por outras pessoas aí também, por dar o espaço aqui para eu divulgar a Folha Democrata. Inclusive, se vocês permitirem, eu queria até compartilhar aqui na tela com vocês, para convidar os seguidores para acompanhar o nosso programa lá. Eu compartilhei, se puderem compartilhar, o nosso programa, que é o Uma Hora de Política, né, que acontece de segunda, quarta e sexta, das 17 às 18 horas, lá na Folha Democrata. E na semana que vem a gente vai estar lançando uma programação nova, né, que a gente tem empurrado ali com a barriga, aos trancos e barrancos, fazendo algumas coisas, mas aos poucos a gente está conseguindo crescer. Eu tenho uma pequena produtora aqui em Aracaju, então a gente faz ali a transmissão de lá, tem uma boa qualidade de vídeo, uma boa qualidade de áudio, citamos a revista Fora em todas as lives como referência pelo trabalho jornalístico que vocês fazem, que é um trabalho bem importante também. O Plínio Teodoro aparece quase que todo dia ali nas lives da Folha Democrata, eu sempre citando ele ali. E é só isso que eu tenho a falar para vocês, meus amigos. Muito obrigado, e que 2024 podem contar comigo, independente de eu entrar ou não entrar aí no universo da política como agente ativo, estaremos juntos aqui na caminhada. Rodrigo, tem um negócio em cima aqui no meu, no vídeo da imagem do Carlito. No seu, vai. É? Não tem nada. Então tá. Muito obrigada, viu, Carlito? Um feliz 2024, com muito sucesso, então, aí nessa nova jornada aí. Obrigado, Dri. Estamos juntos. Obrigado. Beijão para você, Carlito. Até a próxima. Valeu, Carlito. Tchau, vai.